tarde, eu sou João Vitor e hoje nós começamos com a aula introdutória, a aula 0, por assim dizer, do nosso curso instrucional, em que nós vamos abordar redes de computadores, partes práticas usando o livro do Kurose e partes práticas com ferramentas que vão ser mostradas mais a seguir. Então, nosso curso é uma abordagem prática, mas ao mesmo tempo estruturada. Sobre o curso. O nosso curso ele é feito a partir da disciplina de Prática Expressionista 3, que é uma disciplina ofertada no nosso curso de Ciências da Computação, da Universidade Federal do Tocantins. E o nosso compromisso a partir desse curso é dar um panorama geral de conhecimento técnico em relação à disciplina e à área de redes de computadores, tanto em relação à parte teórica, a parte da bibliografia usada na academia, e também partes práticas que podem ser usadas posteriormente por profissionais. Então, o nosso objetivo com o curso é tanto ter um compromisso de levar o conhecimento técnico gerado na academia para a comunidade, para aqueles que querem acessá-lo de maneira fácil a partir de vídeos, e para profissionais que querem alguma revisão, algum aprofundamento nessa parte teórica ou então na parte prática que vai haver em alguns vídeos. Os instrutores do curso vão ser dois: eu, João Vitor, aluno do curso de Ciência da Computação, e o outro instrutor será o Átila Caio, que vai aparecer em alguns vídeos mais à frente. Nós dois fazemos parte de um grupo dentro da disciplina de Prática Expressionista 2, que foi responsável por essas aulas instrucionais de redes. Então, nós somos a equipe. Para qual a finalidade e a necessidade de se fazer esse curso, né? Hoje nós vivemos um mundo em que a internet é praticamente uma necessidade, né? A conectividade a partir da rede é uma coisa básica do mundo de hoje. Mas, para a maioria das pessoas, esse funcionamento ele é quase como uma caixa preta. A gente sabe que acontece, mas funciona basicamente como se fosse uma magia, né? A gente não tem um conhecimento, mesmo que simples, mais ou menos, de qual que é a lógica, qual que é o comportamento, o percurso dos dados, das informações, como é feita essa estruturação, a organização. E esse curso ele nasce exatamente para isso, para desmistificar, pelo menos superficialmente, essa estrutura da internet, como a internet se comporta, e revelar alguns mecanismos, alguns princípios, alguns protocolos em relação a isso, né? Então, o primeiro ponto desse curso é a desconexão do conhecimento, né? A gente usa a internet todos os dias, mas a compreensão é muito rasa. A gente busca, então, com esse curso, pelo menos um pouquinho, ampliar um pouco a compreensão. A demanda profissional, né? Hoje em dia, a internet é um fator primordial na empregabilidade, né? Você saber mexer e você ter conhecimento um pouco sobre a parte de como ela funciona, do seu funcionamento, é extremamente útil para casos de otimização, para casos de infraestrutura, casos de manutenção. Isso é muito importante. E, claro, nós, por ser uma universidade, né, nós temos um compromisso muito grande com um acesso democratizado ao conhecimento, né? Levar o conhecimento técnico de ponta para estudantes e profissionais que desejam entender mais da área, né? Mesmo que não queiram especializar, saber um pouquinho e, caso queiram, ter uma base teórica inicial. A nossa metodologia ela é feita toda a partir da nossa bibliografia, que é o livro do Kurose, né? Rede de Computadores, que é uma abordagem top-down, ou seja, começamos pelas aplicações que você usa no dia a dia, né? A parte mais superficial, vamos dizer assim, né? A parte mais próxima com a nossa utilização, e vai descendo nível por nível, né? Essa é a camada mais superficial que a gente chama de camada de aplicação, né? Que são os navegadores, o e-mail, né? Essa parte do software, por assim dizer. Em seguida, a gente passa para a camada de transporte, principalmente trabalhando os protocolos TCP e o protocolo UDP, que fazem essa conexão para entrega de pacotes, né? Entrega de comunicações. Depois a gente vai para a camada de rede, né?
falando de DSP, falando do roteamento de pacotes, né, de endereçamento, a camada, de novo, mais um pouquinho inferior. Em seguida, a gente vai para a camada de enlace, né, então essa camada organizacional, quase já chegou na parte física, né, então falando de internet, falando de switches, de roteadores, propriamente disso, como funciona a comunicação local baseada na infraestrutura estabelecida para a rede funcionar, né, para a rede funcionar é necessário ter uma infraestrutura. Em seguida, a gente vai para a camada física, que aí sim já é a parte bem mais mão da massa, vamos pensar assim, bem mais engenharia, que são sinais elétricos, ópticos nos cabos, realmente assim ali a parte mais bruta, mais física mesmo, né? Física. O público-alvo é principalmente estudantes, né? Da área de TI, áreas correlatas, ou então que tenham algum interesse minimamente, né? Sejam entusiastas desse tipo de conteúdo, algum profissional de TI que às vezes já mexe com essa parte, mas quer entender um pouquinho mais da teoria, ou qualquer pessoa que tenha por algum motivo, né, interesse nisso. A exigência é muito básica, que é o conhecimento simples, básico, com sistemas operacionais, que em algum momento a gente vai baixar alguns softwares, né, como o Wireshark, a gente vai usar o próprio terminal, e ter minimamente a ideia de linguagem de programação, né? Talvez no Java, mas mesmo que não seja um Java, sabendo um pouquinho de lógica de programação, já fica bem tranquilo de acompanhar esse curso. A nossa metodologia, a gente vai ter aulas teóricas e aulas práticas, né? A parte teórica toda seguindo a linha da nossa bibliografia, que é o livro do Kuroso, né? Fazendo uma abordagem top-down, falando de conceitos, falando o que são os protocolos, falando sobre algumas características específicas, a arquitetura da rede, né, com a organização, e parte prática, mostrando algumas partes, principalmente no Wireshark, né, olhando pacotes capturados, olhando como eles se comportam, analisando o tráfego real, e algumas partes também usando, por exemplo, o NetBeans, que é a IDE, para a gente olhar, fazer alguns trabalhos com sockets em Java. As nossas ferramentas, né, como a gente já falou, vai ser em maioria o Wireshark. O Wireshark, então, para a gente capturar pacotes TCP, pacotes UDP, HTTP, né? A gente tem uma compreensão mais precisa, né, prática dos protocolos. Vamos fazer alguns códigos em Java e em algum ou outro vídeo, algumas outras ferramentas como o Cisco Net Packet Tracer ou outros, né? Até mesmo o terminal, a gente vai testar coisas no próprio terminal mesmo. Então, a panorama geral do como é que vai ser a nossa ideia aqui, a visão, a primeira aula, né? A primeira aula, a gente vai olhar a visão geral e periferia da rede, né? Então, olhando o que é internet, alguns conceitos, algumas formas de entender a internet e algumas partes da infraestrutura, né? A parte periférica da rede. No segundo vídeo, a gente vai começar a parte da camada de aplicação, então ver protocolos HTTP, HTTPS, essa parte mais web, né? A gente vai ver a parte web, que é a parte mais superficial, né? A gente começa no superficial, na parte 1. No terceiro vídeo, a gente vai continuar isso, olhando a camada de aplicação, na parte 2, né? Vão ser 2 vídeos para cada camada, vendo DNS, vendo protocolos de e-mail, por exemplo, como SMTP, e outros serviços ainda superficiais, ainda muito comuns no nosso dia a dia, mas vendo como eles funcionam. Na aula 4, a gente vai ver a camada de transporte, já o TCP, transmissão controlada, né, de protocolo, que é a tradução, confiabilidade da entrega, como funciona, né, o protocolo TCP, que talvez seja o protocolo mais importante da camada de transporte, que é um protocolo não confiável, né, não estabelece conexão. Já no quinto vídeo, continuando ainda na camada de transporte, vamos ver o DP, né, que aí sim é uma forma de transporte que faz um aluguel, por assim dizer, né, de uma parte da rede, né, cria um canal fixo pré-estabelecido, né, para fazer transmissão de pacotes. Já vê como funciona o DP,
as partes de comunicação rápida. No vídeo 6, a gente vai ver a parte de camada de rede, então, principalmente a parte de IP, endereço IP, IPv4, IPv6, como funciona a parte de subredes, né, as classes de endereços. No vídeo 7, ainda vem essa parte de rede, só que mais em roteamento, né? Algoritmo de roteamento, como o Dijkstra, por exemplo, né? Protocolos dinâmicos, aí vai, né? Como a gente consegue otimizar o lançamento de pacotes, né? No vídeo 8, a gente vai ver a camada de enlace, né? Então, Ethernet, switches, ARP, essa parte mais de ferramentas, né? De dispositivos e como eles fazem a rede funcionar. E no vídeo 9, a camada física, né? Meios de transmissão, cabos e sinais, uma parte muito mais de engenharia elétrica, vamos pensar assim, né? De transmissão de telecomunicações. No vídeo 10, se possível, a gente vai ver um geralzão, uma parte mais superficial de como funciona a segurança em redes. Então, como funciona firewalls, VPNs, criptografia, proteção de dados. Uma parte também bem interessante e muito em alta hoje em dia. Vamos ver uma parte geral disso também. Tá, esse é o planograma geral. Pode ser que ao final do curso tenham aulas extras, né? Que surjam caso dê tempo e tenha necessidade. A gente pode também adicionar aula 11 e aula 12, se possível. E aí, um geralzão, né? Então, o que você vai aprender a arquitetura de redes, né? Os 5 níveis de protocolos, né? Então, as 5 etapas que a gente olhou, né? Camada de enlace, camada física, camada de rede e assim vai. Análise de tráfego, né? Nas aulas mais práticas, usando o Wireshark. Um geralzão de segurança básica, o que é firewall, como funcionam criptografias, parte de proteção. E algumas ferramentas práticas, né? Principalmente o Wireshark, como já foi dito. A gente vai ver uma parte explorando sockets em Java também. Então, uma parte bem ampla, principalmente ali nos capítulos iniciais do livro do Kurose, né? Então, esse curso pode-se dizer que ele vai pegar uma bibliografia extensa, né, que é o livro do Kurose sobre redes, e dar ali uma vista dele para facilitar aqueles que têm interesse na parte de infraestrutura e na parte de redes. Então, transformando curiosidade em competência, né, o nosso curso. Ele busca ter ao final 12 horas de conteúdo, né? Busca fazer essa extensão, né, entre a academia e o público externo, para ter ali módulos práticos com teorias, também parte teórica, para quem tiver interesse nessa área de redes, conseguir ter um aprendizado, ter uma primeira vez, né, uma primeira vista sobre isso, e também aprender em conjunto, né? Nós também somos alunos, então isso também ajuda nós a fortalecermos nosso conteúdo em redes e também aqueles que têm interesse nisso entrar nessa jornada. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Até a aula 1.